Qual é a quantidade de carga que passou pela secção transversal do condutor neste intervalo de tempo? Observe que as respostas estão em coulombs, logo eu tenho que transformar horas em segundos. O intervalo de tempo aqui, eu tenho 0,5 horas, que equivale a meia hora, né? Então, para transformar em segundos, eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Então, 0,5 multiplicado por 3.600 segundos resultará em 1.800 segundos. A intensidade de corrente elétrica equivale a 7 amperes. Para determinar a quantidade de carga elétrica, vai dar 7 vezes 1.800, que resultará em 12.600 coulombs, tá? 12.600 coulombs. Sobre a questão número 3, algum aluno gostaria de tirar alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos então, pessoal, acabou de sair o decreto da prefeitura. Olha só, o prefeito aí, Fábio Marcondes, assinou nesta sexta-feira o decreto 7.495, que estende a quarentena de prevenção da Covid-19 até dia 18 de outubro e suspende as aulas e demais atividades escolares presenciais no âmbito das escolas de educação básica e estabelecimento dos demais níveis de ensino públicos e privados atuantes em território municipal até 31 de dezembro de 2020 e toma outras providências. Então, pelo jeito, vamos continuar de maneira remota, tá? Com esse decreto aqui do prefeito, né, a Lorena vai ter as suas atividades escolares, né, não presenciais. Questão número 4. Pela secção transversal de um condutor, passam 10 elevado a 21 elétrons, no intervalo de tempo de 18 segundos, sendo E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, determine a intensidade de corrente elétrica no condutor. Então, os dados que nós temos aqui, né? Vamos aqui. Olha só. Nós temos aqui. Número de elétrons é 10 elevado a 21 elétrons, tá? Intervalo de tempo, 18 segundos. Ele quer saber a intensidade de corrente. Então, o primeiro passo é calcular a quantidade de carga elétrica, tá? Então, eu pego aqui 10 elevado a 21, multiplicado pela carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Observe que quando não aparece, né, o número equivale a 1. Então, 1,6 multiplicado por 1 é 1,6. 10 elevado a 21 multiplicado por 10 elevado a menos 19 resultará em 10 elevado ao quadrado, que equivale a 160 coulombs. Para determinarmos a intensidade de corrente elétrica, basta dividirmos quantidade de carga pelo intervalo de tempo, ou seja, 160 dividido por 18, que resultará em 8,9 amperes, tá? Então, resposta 8,9 amperes. Exercício 4, a intensidade de corrente elétrica está 8,9 amperes.
Perguntas? Não, professor. Obrigado pelo feedback. Vamos, então, para a pergunta de número 5. O gráfico ao lado representa a intensidade de corrente I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Calcule a quantidade de carga elétrica que passa por uma secção do condutor nos 3 primeiros segundos. Calcularmos a área sobre a curva, tá? A área sobre a curva. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4 multiplicar por 3, tá? 4 multiplicado por 3 dá 12. Então, a resposta, 12 coulombs. Então, em um fio condutor, que tem intensidade de corrente elétrica de 4 amperes, no intervalo de tempo de 3 segundos, nós teremos 12 coulombs de carga elétrica que passaram pela área da secção transversal deste condutor. Pergunta? Dúvidas? Não. Obrigado pelo feedback. Vamos lá para a pergunta de número 6. Uma secção transversal de um condutor é atravessado por um fluxo contínuo de carga de 5 coulombs por minuto, o que equivale a uma corrente elétrica em amperes de... Pessoal, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 60, quer dizer, vou pegar 5 coulombs. Opa. Eu vou pegar 5 coulombs de carga elétrica dividido por 60 segundos, que resultará em 0,083 amperes. Se eu multiplicar isso daqui por 1000, daria 83 miliamperes. Opa! Se multiplicar isso aqui por 1000, eu tenho 83 miliamperes, tá? Então nós temos aqui, ó, resposta 0,083 amperes. Pergunta número 6. Alguém tem alguma dúvida? Tem não, professor. Obrigado. Vamos agora para a pergunta número 7. Nos metais, as partículas responsáveis pela condução de corrente elétrica são: resposta, elétrons. Os metais, eles possuem elétrons livres na camada de valência, que contribui para a formação da corrente elétrica. Questão resolvida em sala. Questão número 8. A corrente elétrica, através de um fio metálico, constituída pelo movimento de, letra A, cargas positivas no sentido da corrente, letra B, cargas positivas no sentido oposto ao da corrente, letra C, elétrons livres no sentido oposto ao da corrente, letra D, íons positivos e negativos, e letra E, nenhuma resposta é satisfatória. Pessoal, falou em fio metálico, falou em metais, lembre-se de elétrons livres. No caso, a resposta correta deste exercício é elétrons livres no sentido oposto ao da corrente, tá? Letra C. Questão número 9, tá? Questão 9. Olha só o que ele está pedindo, ó.
Quando a DDP, a diferença de potencial, que deve ser estabelecida entre os terminais de um resistor ôhmico de resistência igual a 20 ohms, para que o mesmo seja percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes, ele quer saber qual será a diferença de potencial ou a voltagem, tá? Para calcularmos, nós vamos aplicar aqui a primeira lei de Ohms, que é o produto da resistência pela intensidade de corrente elétrica. A resistência vale 20 ohms. A intensidade de corrente elétrica equivale a 5 amperes. Então, bastava você multiplicar 20 por 5, que resultava em 100 volts. Logo, a diferença de potencial estabelecida entre os terminais de um resistor ôhmico, que tem resistência igual a 20 ohms, é de 100 volts. Tá? Letra D. Com respeito à pergunta número 9, caros alunos, alguma dúvida? Não, professor. Ok. Pergunta número 10. A diferença de potencial entre os extremos de um resistor de 5 ohms é igual a 127 volts. A corrente elétrica no resistor tem intensidade D. Então, ele agora quer saber o valor da intensidade de corrente. A resistência vale 5 ohms. A diferença de potencial, 127 volts. Para determinar o valor da intensidade de corrente elétrica, basta dividir tensão pela corrente, que resultará em 25,4 amperes. Então, resposta aí, letra E. E assim nós terminamos a explicação dos exercícios da atividade online. Alguns alunos ficaram com notas vermelhas, mas a maioria ficou com 10. Parabéns para os alunos que tiraram 10. Vamos. Ok. Vamos aqui para a nossa aula. Opa. Pessoal, vamos começar aqui por esse exercício aqui, ó. Essa atividade, pessoal, eu vou pedir para que vocês copiem e respondam, tá? Exercício 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4, tá? Professor Anderson, está na apostila? Está na apostila. Está naquele material que eu disponibilizei. Pessoal, vai cair. Aí vocês já podem dar andamento enquanto eu faço os procedimentos aqui, ver se consigo retornar.